bom dia, crianças! A paz do Senhor! Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD. E se você é da classe Cordeirinhos de Cristo, presta bem atenção, que a nossa EBD já vai começar. Atenção, pessoal! Nós estamos passando por uma semana diferente, não é mesmo? Estamos todos em casa, todo mundo passando bastante álcool em gel e lavando as mãos. Nós não podemos nos esquecer de orar, porque a oração sempre tem uma resposta. Vamos começar então a nossa EBD com uma oração. Logo em seguida, a gente vai fazer um louvor junto com a tia Júlia. Vamos lá? Então, junto comigo, põe as suas mãozinhas assim bem juntinhas ou assim. Feche os seus olhinhos e imagina o nosso Deus sorrindo para você e pronto para ouvir a sua oração. E você vai repetir comigo essas palavras, tá bom? Papai do céu, muito obrigada pelo dia. Obrigada pela vida. Me abençoa, perdoa os meus pecados e me ajuda para eu aproveitar e aprender nesta EBD. Abençoa a minha família e os meus amigos. Em nome de Jesus, amém! Quem tá preparado? Vamos começar com um louvor? Eu vou chamar a tia Júlia agora, hein? Vem, tia Júlia! A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão preparados para o louvor de hoje? E bom, no louvor de hoje a gente vai falar sobre oração. Assim como a tia Larissa disse, a gente tem que se cuidar, mas também não deve esquecer de orar. E às vezes, a gente tem diferentes respostas de Deus. Deus pode falar sim, Deus pode falar espera e pode falar não. E é isso que a gente vai cantar hoje. Então vamos lá? Então é bem facinho, eu vou passar uma vez mais devagar e depois canta todo mundo junto. Quem já souber já pode ir cantando. Pera, mas a gente também vai ter a participação especial da tia Rai. As minhas mãos vão estar ocupadas, mas a de vocês não. Então vocês podem fazer o gesto junto com a tia Rai, tá bom? Então vamos. Quando eu oro, às vezes Deus fala sim. Quando eu oro, às vezes Deus fala espera. Mas às vezes fala não. E é por causa do seu amor. Porém sempre Deus responde a oração. Tá vendo? É bem facinho. Então vamos mais uma vez. Quando eu oro, às vezes Deus fala assim. Quando eu oro, às vezes Deus fala espera. Mas às vezes fala não. E é por causa do seu amor. Porém sempre Deus responde a oração. De novo. Quando eu oro, às vezes Deus fala assim. Quando eu oro, às vezes Deus fala espera. Mas às vezes fala não. É por causa do seu amor. Porém sempre Deus responde a oração. Então é isso, crianças. Deus sempre responde, mas às vezes é sim, espera ou não. Então agora vamos ouvir a palavra? Uau, que louvor abençoado! A gente sempre precisa se lembrar dessas 3 respostas que Deus dá para a nossa oração. Muito bem! Então agora a gente vai passar para a parte da história na nossa EBD. Quem aí gosta de ouvir história, pessoal? Eu também gosto muito de ouvir história. Então senta bem quietinho agora, aquieta o coração pra gente poder ouvir, pra você poder ouvir e aprender tudo bem direitinho, tá bom? A tia agora vai trazer uma mensagem muito especial. Sabe onde tá? Na Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus. Então vamos estudar ela juntos a partir de agora, tá bom? Se você tem a sua revista, não esquece, a gente precisa fazer as atividades também, tá ok? Nós estamos na lição 9, Cordeirinhos. Quem tá preparado para começar? Então vamos lá. Vamos começar primeiro com um personagem muito importante. Eu não sei se vocês conhecem ele. Olha só o nosso personagem. O nome dele é Esdras. E ele cresceu, pessoal, gostando muito de estudar a Bíblia. Ele gostava desde pequenininho de estudar a palavra de Deus. Ele abria a Bíblia na casa dele e ele lia a lei de Moisés e tinha muito prazer
em estudar e ensinar outras pessoas também. Um dia, quem é que lembra da EBD passada? Que a tia Gabi e a tia Patrícia contaram a história daquela grande viagem. O povo de Israel voltou para reconstruir Jerusalém, lembra? E Esdras, ele estava com muita vontade de ir até lá para poder ensinar o povo a palavra de Deus. Então, olha só o que ele fez, pessoal. Ele pediu permissão. Lembrando, o povo judeu ele era um povo que estava escravo. Eles receberam o direito de reconstruir aquela terra, mas eles eram prisioneiros. Então ele teve que pedir autorização para um rei. Olha a cara desse rei. O nome do rei era o rei Artaxerxes. Esse rei concedeu a permissão para que Esdras voltasse lá para a terra de Jerusalém para poder ensinar o povo. E Esdras ficou muito contente com isso. Mas ele não foi sozinho não, ele levou um pessoal com ele. Todas essas pessoas que foram com ele lá nessa viagem eram pessoas que serviam ao nosso Deus. E elas amavam ao nosso Deus e estavam muito felizes de ir. E aí, sabe o que acontece, pessoal? Antes de sair para essa viagem, o rei Artaxerxes deu bastante ouro e prata para que eles pudessem levar até o templo. E eles ficaram um pouco receosos com o caminho, porque levar ouro e prata assim, eles poderiam ser roubados. Mas eles, quando chegaram perto desse rio, eles louvaram ao Senhor e depois eles fizeram uma oração para que Deus guardasse a viagem deles e que nenhum mal e nenhum homem malvado alcançasse eles no caminho. Deus ouve a oração do seu povo. Lembra que ele dá 3 respostas para quando a gente ora? Para essa oração, a resposta de Deus foi bem rapidinha. Deus disse sim, podem ir que eu vou guardar vocês. E aí eles foram, embarcaram nessa viagem lá para a reconstrução de Jerusalém. Sabe o que aconteceu, pessoal? Quando eles chegaram lá, a viagem foi tão cansativa que eles tiveram que descansar um pouquinho. Eles descansaram por 3 dias. Todo mundo fazendo 3 assim, ó. Isso! Eles descansaram por 3 dias. E no 4º dia, eles foram até o templo do Senhor e deixaram lá todas as ofertas que eles tinham conseguido do povo e todo o ouro e a prata que o rei tinha dado para eles. Esdras tinha uma missão, vocês lembram? Ele estudou a palavra de Deus e ele tinha a missão de ir lá ensinar o povo. E era isso que ele estava fazendo. Dia e noite ele estava ensinando o povo a palavra de Deus. Mas, pessoal, algumas pessoas da cidade, alguns sábios, sacerdotes, foram conversar com ele. E esse pessoal disse para ele, sabe, o que você está fazendo é muito legal, mas as pessoas dessa cidade, elas não estão fazendo as coisas direitinho do jeito que Deus gosta. Elas estão imitando quem faz coisa errada. Pessoal, às vezes dá vontade de imitar quem está fazendo coisa errada, né? Mas não pode, porque o nosso Deus não fica feliz com isso. Ele fica muito triste. E muitas vezes, essas coisas erradas que as pessoas estão fazendo prejudicam a gente e quem está em volta de nós. Então, a gente precisa ser obediente e sempre seguir aquilo que o papai, que a mamãe fala, os tios, não é mesmo? E a voz do nosso Deus. Não falando mentira, não pegando aquilo que não é nosso, não é mesmo? Comendo certinho na hora que deve, não é? Não falando mal das pessoas. Existem muitas coisas que são bem erradas, né? E esse povo estava fazendo tudo errado, apesar daquilo que Esdras estava ensinando. Esdras ficou tão triste, a Bíblia fala, que ele rasgou a barba e arrancou os cabelos. Sabe o que ele fez também? Ele rasgou as próprias roupas, porque ele estava muito triste. E naquela época, essa era uma forma de mostrar para todo mundo que você não estava feliz. Hoje existem outras formas, não é mesmo, pessoal? Não é tão legal ficar fazendo birra, né? Mas ele estava triste por dentro e todo mundo entendeu aquele recado. Então ele tomou uma decisão e ele começou a orar lá pertinho do templo. Esdras foi para pertinho do templo e começou a orar sozinho, orando pelos pecados que o povo tinha cometido e dizendo a Deus que aquilo não era certo e que ele sabia que aquilo não era certo.
Como ele estava daquele jeito, as pessoas olharam e começaram a ficar tristes também. E ouvindo a oração dele, elas também perceberam que o que elas estavam fazendo estava errado. E todo o povo começou a chorar e se arrepender dos seus pecados. Sabe, criança, quando o povo e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o nosso Deus vem e nos abraça. O pecado é como se fosse um cheiro bem ruim. E aí, quando ele nos afasta de Deus, porque Deus não gosta de ficar perto do cheiro ruim. Ele nos ama, mas ninguém gosta, não é verdade? Então, quando o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, quando a gente se arrepende, aí o nosso Deus vem, nos abraça, nos perdoa e nos mostra o caminho correto. Então, foi isso que Esdras fez com que o povo se lembrasse. E todo o povo glorificou a Deus e se arrependeu dos seus pecados. E continua a viver agora de forma diferente, sem imitar quem faz coisa errada, mas lembrando da palavra de Deus. Agora, crianças, se você tem a revista da EBD, você vai abrir lá na lição 9 para fazer essa partezinha, tá bom? Se você não tem a revista, não tem problema, você vai passar para essa próxima atividade agora. Atenção! Eu quero saber, Esdras gostava muito de ler a Bíblia, não é verdade? Então a tia Larissa quer saber agora, quantas Bíblias você consegue encontrar lá na sua casa? E se você gosta de ouvir as mensagens de Deus? Depois a tia vai querer saber, hein? Então vamos ver quantas a tia Larissa consegue encontrar aqui pertinho? Aqui tem uma, olha essa do leão, 2, mais uma, 3, olha essa, 4, uau, 5! A tia Larissa tem 5 Bíblias aqui pertinho dela. Eu quero saber quantas Bíblias diferentes você consegue encontrar aí na sua casa. Vamos fazer esse desafio? Vamos? Então conta juntos com a mamãe, conta junto com o papai, tá bom? E que Deus te abençoe poderosamente. Não vamos nos esquecer, a oração sempre tem resposta. Às vezes não é a resposta que a gente gostaria, né? Mas o nosso Deus, ele é fiel. Agora nós vamos ler o versículo-chave da EBD de hoje. Está lá no livro de Salmos, pessoal. Salmos 145, no versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: Deus sempre cumpre o que promete. Essa é a parte B desse versículo tão importante. Deus, ele sempre cumpre aquilo que ele prometeu. Então a gente não pode esquecer disso, tá bom? A paz do Senhor, que você tenha um domingo abençoado, você e a sua família. Beijo, tchau! E aí, crianças, gostaram da EBD? Então agora, para finalizar, a tia vai fazer uma oração, tá bom? Então vamos lá, olhinho fechado, que agora a gente vai falar com Deus. Papai do céu, muito obrigada por essa EBD. Abençoa cada criança e a cada família, Senhor meu Deus. Nos livre e nos guarda de todo o mal. Nos dê uma semana abençoada e também abençoa o nosso culto à noite. Em nome de Jesus, amém! Então fiquem ligados e não percam que hoje à noite vai ter o culto, tá bom? Um beijo e até a próxima!